Boa noite, Cris. Já já chamo você. Vou colocar o tema aqui da live para ficar fixado. Oi, boa noite, gente. É porque tava preparando aqui o comentário para eu fixar com o nome da live, aí eu não tava falando mesmo. Boa noite. Quem puder vá mandando aí o aviãozinho para as pessoas, né? Para que mais gente possa entrar na nossa live. Já já eu convido Cristine para entrar. Vamos falar hoje sobre as dificuldades de amamentação, desvendando os mitos. Estão me ouvindo bem agora? Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. No convite agora para a Cris. Olá, Suíla. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande ter você aqui esta noite, nesse bate-papo, né? Que a gente possa ajudar outras mães, outras famílias. Com certeza. Fico muito feliz por poder chegar até outras mães, né? Quanto mais mães a gente puder ajudar através desses meios, melhor. Verdade. É nosso intuito aqui, né, no Instagram, né? De formas diferentes, mas ajudando mulheres, famílias que passam, né, por dificuldades, alguma coisa. Exato. Alguém está dizendo que Bom, o som tá com ruído. Eu acho que é o seu, Cris. eu acho que aí Você desliguei. tá com ventilador? Ele desligou aqui. Melhorou? Melhorou. Era. Pronto. Eu também já tirei aqui, vai ser no calor. É, Vai ser. pois Já tentei. é. Pronto, o som melhorou, ela disse. Eu acho que a gente. Top. Valeu, que bom. Maria das Graças, seja Olha, bem-vinda. Graça. Oi, Graça. Célia, deixa eu ver aqui quem já está conosco. Belinha. Isso, Célia. Cadê? Sandra, Luzia, boa noite, Zia. Seja bem-vinda. Kelvia Maria, Janeide Félix, eu escolhi ser fitness, Gabriela, Giliane Cristina, prima de Daniel e também trabalha na área da saúde, como assistente social. As pessoas Boa estão noite, chegando, né? Belinha. Vamos, vamos iniciando, né? As pessoas vão entrando. Minha cunhada, Daniela, está fazendo um técnico de enfermagem também, ela. Então, sejam todos bem-vindos, né, a esta live, a esse momento, que seja uma noite bem proveitosa, que a gente possa tirar nossas dúvidas, né, não só, às vezes não é a nossa, por exemplo, eu não estou com um bebê pequeno, mas eu posso engravidar depois, ou ter uma amiga, alguém conhecido, que eu possa ajudar se eu tiver a informação correta. Né? A gente Então, pode ser vai rede de muito. apoio, né?
A A rede de rede apoio é fundamental. Isso, às vezes assim, eu não estou precisando nesse exato momento, mas pode ter um momento que você ou alguém próximo precise e você vai saber como agir, né? Quem indicar. Exato. Então, para começar, vou só entregar brevemente, né? Nas mãos de Deus, do Espírito Santo, que Ele possa abençoar essa nossa noite, né? E tudo o que foi sonhado por Deus, né? Se nós estamos aqui é com um propósito, né? Que Ele possa nos abençoar e nos guiar. Amém. E para Amém. começar, eu gostaria que você se apresentasse, Cristine, para a gente. Eu sou Cristine, sou aqui da cidade de Currais Novos, sou enfermeira e mãe de duas meninas, de Mariana, de 8 anos, que acabou de entrar, e de Ana Beatriz, de 5 meses. Eu tenho duas histórias em amamentação. A primeira da amamentação de Mariana, que eu não conseguia amamentar. Na época, há 8 anos atrás, a gente não tinha suporte aqui. E Mariana só mamou 4 meses. Agora, em 2019, eu engravidei, ela nasceu agora em 2020, no meio da pandemia. E eu tinha esse desejo de amamentar, mas eu não sabia como, eu sabia só que eu ia amamentar. Ela nasceu e vieram todos os problemas novamente. Tudo do mesmo jeito. Eu tive a ajuda de uma menina, de uma colega de Aretusa, que vinha, fazia minhas ordenhas, e foi fundamental no início. Mas aí foi só essa parte das ordenhas. Lá na frente, perto de 1 mês, eu comecei a ter problemas com a pega, com a questão da sucção, e eu não sabia o que fazer. E eu sentia esse desejo, eu precisava buscar para amamentar minha filha. Meu esposo também ele foi fundamental nesse processo, foi minha rede de apoio, ele estava ao meu lado sempre. E eu fui buscar ajuda fora daqui, ajuda totalmente online. Ela de lá e eu daqui, ela me dizia, você vai fazer assim, e eu fazia, e rapidamente eu consegui reverter a situação. Ana Beatriz, eu não sabia que se eu desse a chupeta para ela, ia causar confusão de bico. Isso para mim era mito. Como eu não amamentei a minha primeira filha, ela usou chupeta, ela usou mamadeira, ela usou tudo. Isso para mim era E mito. tem criança que se adequa, pronto, eu tiro pelos meus, eles chuparam chupeta. Mas eles pegaram muito bem o peito desde o início. Yasmin, eu vim da chupeta já com 1 mês, aí eu acho que ela já estava muito acostumada ao peito, né? Então eu Mas não tive problema, mas ainda existe o risco do desmame precoce. Eu vou lhe explicar mais na frente o porquê. Eu dei a chupeta à minha com 1 mês. Ela já tinha a amamentação dela totalmente perfeita. Ela sugava bem, ela tudo perfeito, tudo caminhava para uma amamentação de sucesso. E ela chupava o dedo. Aí eu dei a chupeta para ela. foi por isso Quando que eu eu dei a dei chupeta, também. pois hoje eu não sou mais inimiga do dedo, eu sou inimiga da chupeta. É. Ah, Porque essa chupeta, ela transformou a amamentação que ia muito bem para uma amamentação que, de repente, não fluiu mais. Ela desaprendeu a mamar. Desconfigurou todos os músculos daqui da face dela. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu não conseguia. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro, porque não tinha sucesso na amamentação. Fui buscar ajuda, consegui reverter. Foi muito rápido o processo de reversão. Quando eu comecei a fazer os exercícios para a reabilitação dos músculos, ela já não aceitou mais nenhum tipo de bico artificial. E com 3 dias eu já estava em amamentação exclusiva totalmente. E até hoje. Já vamos fazer, próxima semana, 6 meses de amamentação exclusiva. ai, que bom, que bom. É. Mas a gente vê, com a experiência, hoje em dia eu acho que até a pandemia trouxe coisas negativas, mas também positivas, como abrir os olhos da gente para buscar ajuda fora, né? Ajuda online, quando a gente não tem aqui, né? Porque quando a gente se prende, muitas vezes, ao que a gente só tem na nossa cidade, às vezes a gente fica um pouco limitado. Antes, né? Porque agora nós já temos. Exato. E Aqui não tinha. Eu procurei demais alguém que pudesse me dar esse suporte aqui.
mas não tinha aqui na região. Isso mesmo. A segunda pergunta que eu preparei para você é: como você teve a ideia, né, já interligando a isso que você falou, do seu IG, né? Porque agora você está com um trabalho, além de pessoalmente, um trabalho de conscientização também aqui no Instagram. E eu queria que você contasse assim como surgiu essa sua experiência, né? Como está sendo esse momento que você tem iniciado, tanto na profissão como também nas redes sociais. Está sendo bem interessante, muitas descobertas, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Andressa, que é a minha mentora, quando no primeiro encontro eu me vi lá. Eu comentei com o Edson, disse, Edson, é isso que eu quero fazer. Aí segui, a gente continuou fazendo o trabalho da amamentação. E um dia, uma médica obstetra a minha obstetra, que foi a doutora Mônica, postou no IG dela que mães que usavam silicones poderiam amamentar. E eu fui e comentei lá, eu disse, realmente, tem mães que amamentam. Tem uma colega que faz consultoria junto comigo que amamenta e ela fez redução de mama. Então, é totalmente possível. E ela começou a me incentivar. Ela disse, você tem que fazer esse trabalho, você vai. E eu fazia, não, eu não vou, é só para mim. Ela disse, você tem que compartilhar isso com outras mães. E assim surgiu essa ideia. Né? Eu fui buscando nas minhas dificuldades e eu fui vendo também que eram dificuldades de outras mães próximas. E o que me levou a transformar o IG para amamentação e começar esse trabalho aqui foi que eu vi que o índice de mães que amamentam aqui na nossa cidade é muito baixo. A maioria das mães, por não ter ajuda, por não ter quem dê esse suporte, acaba dando outro tipo de alimento para o seu filho. E não é errado. Se você não consegue amamentar, você não vai deixar o seu bebê sem se alimentar. Não é verdade? Então, eu não podia ficar com aquilo ali só para mim. Né? Foi tão gratificante para mim. Oi, Léa, fazendo oi aqui. Foi tão gratificante quando eu consegui transformar uma história que ia para o desmame precoce, eu consegui transformar em uma amamentação de sucesso. Então, eu precisava partilhar isso com outras mães. Isso me deixa muito feliz. E é algo importante. Eu me lembro que a minha primeira gestação eu tinha muito, muito leite. Na segunda, Enzo era bem guloso, então ele secava o peito todo. E como eu partilhava com você, até mãe dizia assim, será que é suficiente? E quando a gente tá num puérpero, né, que chama? A gente tá... Puerpério. Pronto. Quando Isso. a gente tá nesse período, a gente tá muito fragilizado. Então, a opinião das pessoas realmente conta muito. E Daniel, ele me apoiava. Não, você sempre não amamentou, você consegue. E a gente ficava avaliando o peso de Enzo. E Enzo engordando 1 quilo, 2 quilos. Eu dizia, não, é suficiente. Mas as pessoas... Enzo ali. Mas as pessoas, elas realmente, às vezes, as opiniões, né? Acaba botando coisas na cabeça da gente e a gente chega a achar que não é capaz, que realmente tem que dar mingau, que realmente vai ter que dar fórmula. Quando dá fórmula, ainda bem, né? Quando dá fórmula ainda está perfeito, porque está dentro do esperado até os 6 meses, né? O intestino da criança, todo o sistema digestório, ele não está preparado para outro tipo de alimento que não seja o leite. O leite materno, que é um alimento ouro, né, que é o mais completo para a criança, se não for possível, a fórmula. Introdução alimentar só depois de 6 meses. Por que isso? Mas com 4 meses eu vou voltar a trabalhar. É totalmente possível manter a amamentação até os 6 meses. A gente, mesmo a mãe trabalhando, a gente tem as sequências de ordenha, tem as formas de ofertar que não sejam por mamadeira. Mamadeira, ela ajuda também na questão da confusão de bico. Se você procurar, fizer uma pesquisa com 20 mães e perguntar, todas as 20 mães amamentaram. As que deixaram de amamentar antes de 1 ano, 99% teve contato com mamadeira ou com chupeta.
ou com outro Eu tipo de fiz. bico artificial. Quando tem esse Eu, contato, eu acho que esse trabalho de conscientização é muito importante. Pronto. Eu, no meu sim, caso, eu tinha leite e eu optei por tirar, né? Enzo, quando fez 10 meses, foi tipo assim, com 10 não, mais ou menos com 8. Eu dei amamentação 6 meses, aí comecei a introdução alimentar, e quando fez 8 meses, aí eu comecei o desmame. Eu ia, tipo assim, eu tirei a mamada da tarde, a do sim. almocinho, de um em uma. E quando ele fez 10 meses, eu me lembro, eu disse, Daniel, tira uma foto, é a última mamada. Desse jeito. E como eu fiz uma transição muito tranquila, que eu acho que é o que as mães devem fazer mais tardiamente, né, depois de um ano, Isso. é, ele realmente não sentiu falta, ele não pediu, mas realmente ele tomava mamadeira. Né? A Hum. transição eu fiz com a mamadeira. Assim, eu trouxe até alguns métodos que a gente pode usar para evitar a mamadeira. A gente tem, são os que eu uso. A minha tem 6 meses e ela está toda treinada para se alimentar quando eu precisar sair. Tem esse daqui, ó. Ela parece uma mamadeirazinha, mas ela é uma colher. Deixa eu tentar Que abrir aqui. legal! Eu não Abrir. conhecia Ó, esse. isso aqui chama colher dosadora. A gente põe o leite materno aqui, abre, ó, coloca o leite materno aqui e fecha e serve a ela aqui, ó. O leite vai saindo por aqui e ela vai comendo normalmente. Temos também os Estão copos de dizendo bico aqui que o picolé flexível. de TT é um sucesso. Eu vi que você postou, não Foi, foi? o picolé de TT foi um sucesso. Tava muito calor. Era muito calor, muito quente. Aí eu resolvi fazer algo diferente. Fiz um picolé, ordenhei o leite e fiz o picolé e dei para ela. O picolé de TT, ele ajuda tanto no calor, como também no desconforto dos dentinhos, que vão nascendo, e ele ajuda a anestesiar, né, para não precisar usar medicamento. Ai. E essas Voltando para descobertas, os né? copos. É, Bom, voltando para os copos que são alternativas à mamadeira. Tem esse aqui de bico rígido, ou de bico flexível, perdão, ó. Ele tem o Enzo, biquinho molinho. Você pode ofertar nele também. E também tem esse daqui que eu acho fantástico. Chama copo 360. Ela adora tomar leite nesse copo. Ó, eu vou mostrar que ele tem, eu coloquei água dentro dele. Deixa eu abrir aqui. Oi, sombra aqui, por favor. Consegui. Ó, só para vocês verem que tem água dentro dele, ó. Coloquei água. Você vai dar o leite para a criança. No início, obviamente, se ele não tem 6 meses, não tem os sinais de prontidão, você vai segurar, mas depois, ó, ele não derrama. Ela vai sugar aqui e o só leite se vai sair, sugar. vai sair aqui. Só sai ao comando da sugada da criança aqui. Que E não legal. causa confusão de bicos. É muito interessante, não Gente, causa, não eu, vai, não vai Enzo, atrapalhar na amamentação. eu lembro Então, que essas quando o Enzo, mamães, Enzo fez uns 2 anos, o fono, ele estava com problema na fala, e o fono pediu para eu tirar a mamadeira e eu troquei por esse copo de transição, né? Esse do bico mole, que ele sim, dizia que até na fala a mamadeira às vezes atrapalha. Gabriela está perguntando aqui como tirar e armazenar o leite. Então, Gabriela, para você fazer a sua ordenha, você pode fazer a sua ordenha manual, que é com a própria mão. Você pode usar a ordenhadeira elétrica ou a manual. Eu prefiro a elétrica porque a ordenhadeira manual, ela machuca muito. Machuca o mamilo, ela tira por pressão, por vácuo. Você aperta e sai o vácuo de leite, né? E ordenha. Então, aquilo ali machuca a mama. Mas, e a elétrica não, a elétrica ela faz o movimento de sucção como se fosse o bebê mamando. E, inclusive, estimula a produção de leite. Então, você vai fazer essa ordenha, vai sempre ordenhar em um copo de vidro, que você vai esterilizar, você vai ferver ele por 15 minutos, vai guardar em um frasco também esterilizado dessa mesma forma, de vidro com tampa de plástico. Você vai ferver por 15 minutos, deixa esfriar, secar totalmente
e armazena esse leite dentro desse vidro no congelador por até 15 dias. Se for dentro da geladeira, você deixa 12 horas. É o tempo de você ir fazer as ordenhas e ir colocando, guardando. E em seguida você coloca no seu freezer, identifica e deixa lá por até 15 dias. Ah, Era isso que você queria saber, Gabriela? Dá um beijinho. Suíla, deixa eu falar sobre a questão do leite, da produção de leite, que as mães elas têm sim. muita dificuldade. No Você já início, pode ir dando uma entrada dos principais mitos, né? Aí isso. que ronda a O- amamentação. Inicialmente é a apojadura, que as mães não sabem o que é a apojadura. Quando o bebê nasce, o corpo ele precisa entender que o bebê nasceu para poder produzir leite. Como é que o leite, como é que o corpo sabe disso? Com a saída da placenta, o corpo vai entender, o bebê nasceu. Então, a gente pode começar a produzir leite. Inclusive, existem técnicas que a gente está fazendo, estou fazendo junto com a doutora Mônica, com as gestantes dela. Ativando essa produção de leite no final da gestação. Precisa de um acompanhamento de um profissional para poder fazer isso daí, certo? Então, a gente não tem como se detalhar muito por esses detalhes. Mas aí o bebê nasceu, veio a apojadura, aliás, o bebê nasceu e não desceu o leite. Ai, meu Deus, eu não tenho leite. Não é isso, gente. No primeiro dia, o bebê ele vai se alimentar por gotinhas. Você produz pouquinho leite porque o estômago dele também é pequenininho. E também o seu corpo ainda não entendeu que precisa produzir muito leite. Por volta do terceiro dia, vai acontecer a apojadura. Ai, Cristine, mas eu já estou em 10 dias e eu não tenho leite. Pode acontecer também. O corpo pode levar de 3 a 20 dias para entender que o bebê nasceu e que ele precisa soltar esse leite. Quando vem a apojadura, o leite desce todo de uma vez. Aí a mama fica bem túrgida, né? Cheia e tem leite suficiente. Aí começa a doer, começa todos aqueles processos, né? Cristina, aí nesse período entre, por exemplo, uma mãe que demora 20 dias, como ela Sim. deve proceder até ter, né, suficiente para o bebê? Ela complementa? Assim, inicialmente, o interessante é que sejam feitas as ordenhas. Porque a partir do momento que você não coloca o seu bebê no peito, você não estimula o seu corpo. O nosso corpo, como eu disse, no primeiro momento é hormonal. Os hormônios vão se movimentar para produzir o leite. Mas em seguida, o corpo precisa de um estímulo que vem da boquinha do bebê, que é a pega correta e a sucção correta. Se o bebê tem a pega correta, mas a sucção está errada, não estimula suficiente para a produção de leite. Então, tem que se trabalhar nessa sucção do bebê, colocar o bebê no peito, ver se ele está mamando direitinho e fazer um esquema de ordenhas também, porque essas ordenhas vão ajudar o corpo a soltar esse leite. Outra coisa que é muito importante é o estado mental das mamães. Às vezes a mamãe pariu, foi para casa e chega aquele monte de gente em cima. Tudo aquilo ali atrapalha, porque a mamãe, ela, naquele primeiro momento, ela está num mundo totalmente diferente. Ela deixou de ser a mulher, deixou de ser filha e ela passou a ser mãe. Né? E ninguém prepara a gente para isso. Ninguém diz a gente o quanto vai ser difícil, quanto... E os primeiros dias é os que tem mais visita, né? Você não dá tempo nem... São os dias que a mulher está mais sensível, são os dias que as pessoas chegam. Aí dizem, você não tem leite. Quando você diz que uma mulher não tem leite, aquilo ali é mesmo que você jogar um balde de água fria nela. Ela tem leite sim. E ela tem o leite suficiente para o bebê dela. E a diferença, o que acontece é que quando a mãe está nervosa, o nosso corpo não solta, não libera o leite. O que produz o leite é um hormônio chamado prolactina. E o que libera o leite, o que solta o leite, é a ocitocina, que a gente chama o hormônio do amor. Por que ele é o hormônio do amor?
Porque ele está presente em todas as nossas emoções, está presente no parto, está presente quando a gente está feliz. Então, e ele é muito delicado, ele é muito sentido. Se você fizer alguma coisinha que ele disser, ah, não me senti bem, então ele para, ele estaciona e o leite não desce. Isso aconteceu muito comigo e acontece com as mamães quando tem muito leite, a pojadura passou, a mama já não está mais túrgida, já está mais flácida, a mamãe pensa, não tenho leite. E se Não é desespera porque suficiente. não tenho leite suficiente, o meu filho está com fome. O que é que eu vou fazer? A partir do momento que a mãe pensa, eu não tenho leite, ela já bloqueia o organismo dela para liberar esse leite. Isso é muito interessante. A gente se apaixona muito quando a gente está estudando isso, porque você vê que cada coisa está interligada, né? Eu tinha, eu tenho essa consciência com o Daniel, né? Antigamente, é, tinha um bebê, a gente, ai, chegou da maternidade, vamos visitar. Hoje eu digo, vamos esperar uns 10 dias, uns 15, porque Eu, amor quando os faz meninos barulho. amigas têm bebê, eu sempre digo, olha, eu só visito depois dos 2 meses. Não espere que eu vá antes, porque esse período é um período de adaptação. A toda a família, a rede de apoio, ela tem que ser fundamental. Ela tem que ter rede de apoio e não rede de agouro. Rede de agouro é o quê? É quando a gente chega, ah, você não tem leite, dê mamadeira, dê mingau. Esse menino não tá com fome. Deixa a mãe muito, muito nervosa, muito ansiosa. Ei, uma coisa que eu me lembro era as pessoas querendo que eu desse mingau de araruta para a criança dormir a noite toda. Gente, eu me Não, lembro, eu não dava, eu dizia, ele acorda só de 3 em 3 horas. Os meus nunca tiveram cólica, nunca tiveram nada. Assim, era de 3 em 3 horas, tipo assim, de 11, de 3 da madrugada, de 5 da manhã. Então, aproveitando que você falou de 3 em 3 horas, deixa eu lhe explicar a diferença. Eu até fiz uma pergunta no meu stories. não, e era eles quem acordava, não era eu que... Era quando ele Que, queria. exatamente. Eu até fiz uma pergunta no meu stories que dizia assim: você sabe a diferença entre demanda livre e demanda livre inteligente? Muita, 99% respondeu que não. O que é a demanda livre? Demanda livre é quando o bebê ele mama quando ele quer. Então as duas são a mesma coisa. Só que você não vai deixar o seu bebê ultrapassar as 3 horas, principalmente quando ele é pequenininho. Quando ele tem até 15 dias de vida, principalmente. A gente não pode deixar esse bebê dormir demais. Bebê até 2 meses, ele não vai dormir a noite toda. O organismo dele não está preparado para isso. E a amamentação, ela está totalmente ligada ao sono. Quando um bebê ele mama bem, ele dorme melhor. A gente não mexe na livre demanda de jeito nenhum. Só que um bebê que mama bem durante o dia, ele tende à noite espaçar as mamadas, que a gente chama os estirões de sono, né? A livre demanda ela é o quê? Só para reforçar. O seu bebê mama a hora que ele quiser. Ele mamou agora, daqui a meia hora ele quer mamar de novo, ele vai mamar de novo, certo? Por que que ele faz isso? Porque o estômago dele é pequenininho. A gente não vai querer que um bebê mame agora e espere 3 horas. Ele é Tem pequenininho. até aquele ditado, faz o xixi, quando o xixi sai, ele já quer Vai de novo. embora. Ele precisa mamar de novo, né? Então, quando essa criança ela é bem amamentada, em livre demanda, as mães vão ver que o sono noturno também começa a melhorar. Eu senti isso na pele. A minha, no primeiro mês, ela acordava de hora em hora. Era o tempo de eu deitar, fechar o olho, ela acordar e eu ir amamentar de novo. Aí eu aprendi a livre demanda inteligente. Eu já praticava a livre demanda inteligente sem saber. A livre demanda inteligente é quando você deixa ela à vontade, ela mama a hora que ela quer, mas você não deixa ultrapassar de 3 horas. Tá dormindo, acorda e dá de mamar. Isso até no primeiro mês de vida. Depois do primeiro mês de vida, deixa à vontade. Hoje, a minha mama por volta de 11 horas da noite e acorda uma vez da noite para mamar.
A não Eu ser em sempre casos achei especiais. isso tão natural. Assim, eu acho que quem é mãe ou decide ser mãe, é escolhida para ser mãe, tem que ter essa consciência. Você vai acordar de noite, né? Você Muito é mãe e vai já entra assim. Eu vou dar mingau porque eu quero que ele durma a noite toda para eu dormir também. Entenda, um ano e pouquinho ali, você vai estar vai sempre acordar. vigilante, né? Esther entrou aqui e falou, Esther era minha companheira de madrugadas. A Era. gente sempre estava, nossas bebês nasceram mais ou menos no mesmo período, a diferença de um mês e pouquinho, eu acho. Então, nas madrugadas, a gente sempre estava compartilhando alguma informação uma com a outra. Isso foi muito bom nesse período. Então, essa produção de leite, né? O seu leite não é fraco. Não existe leite fraco. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta para você e falou assim: o leite seca porque a mãe não se alimenta bem, porque não Foi. tem nutriente de forma alguma. A alimentação da mãe, independente dela se alimentar bem, dela se alimentar mal, não interfere nos nutrientes do leite. O leite, ele passa a diminuir quando não tem estímulo de sucção suficiente ou quando a mãe não se hidrata. Leite é o quê? Leite é sangue e leite é água. Você precisa de água no seu corpo para poder produzir, né? Então, quanto A mais questão de líquido... beber líquido, né? Exato. Uma mãe que amamenta, ela tem que beber em torno de 4 litros de água por dia. Então, A vai minha mamar... mãe queria que eu comesse 4 litros de doce de leite por dia, Não, entendeu? Ela faz um estoque de doce, aí eu faço, mãe, é uma pitadinha, mulher, já é suficiente, mas é só. você sabe por que que tem o mito que o doce cria leite, faz dar leite? Para Porque tomar quando água, né? você come o doce, você toma água. Então, o que Isso faz criar leite não é ter leite, não é doce, é a água. É é água, é água. suco, água de Se coco, dependesse de mãe, eu. que fica desse tamanho. Né, os estoques é grande aqui. Pois é. Ei, mas continuando, que outro mito? Tem Uhum. muito assim, que a gente. Mitos, olha, outro mito. Esse que o meu leite virou água, eu acho que ele é o maior. Ou então o meu leite secou, eu não tenho leite. Leite não seca assim da hora para outra. Ele seca, como eu disse, se não tiver estímulo. Eu toco muito nessa tecla porque essa é uma dúvida muito grande. As mães fazem, eu não tenho leite, o meu leite secou, mas o leite está lá. Ele só precisa de um estímulo para ser liberado. Tem alguma pergunta aqui das meninas? Não, eu acho que eu só vi elas elogiando que tá muito importante, se ia deixar salvo, mas assim, viu? Pode Pois é. continuar. Voltando para a questão da amamentação, da importância também da amamentação a longo prazo. Teve uma pessoa que perguntou nas caixinhas de Foi. perguntas. Depois de 1 ano e 7 meses amamentando, ainda serve? Ainda tem vitaminas? Serve o tempo que for necessário. Porque é que a gente orienta a amamentação até 2 anos. Antes de 1 ano é desmame precoce. Vamos começar lá do início. Até 6 meses, amamentação exclusiva. O bebê não precisa de outro alimento a não ser o leite Nem de materno. água, viu, Com gente? Nem de certeza. água. Nem de água. Mesmo os que tomam fórmula não precisam de água. Então, fez 6 meses, vai iniciar a introdução alimentar. Isso significa que fez 6 meses, o meu filho vai começar a comer tudo, não é um passo de mágica. Quando fez 6 meses, você vai passar a apresentar os alimentos para o bebê. A principal fonte de nutrientes continua sendo o leite materno, até 1 ano de idade. Com Esses 1 ano 6 de idade, meses é quando começa as papinhas de legumes, né? Com 6 isso, meses. isso. Que hoje a gente vê que o importante é apresentar o alimento à criança. As papinhas a gente pode deixar mais para frente, para os 9 meses. Você Sim. apresentar a cenoura cozidinha para ele. O alimento em si, um pedacinho de macaxeira,
a A carne, um pedacinho bananinha. de carne, a banana, para eles sentirem o sabor de cada alimento. E assim Separado. eles irem formando o paladar deles. Né? Eu estou me preparando agora para iniciar a próxima semana, Eu lembro que dia eu 13 cozinhava de separado, as coisinhas de esse tudo sem sal, né? E a da família isso, tudo sem diferente. sal. Bem, Mas aí você está apresentando os alimentos. Ele só mamou. Até 6 meses ele só mamou. Ele está começando a conhecer esses sabores. Ele tem até 1 ano de idade para aprender a gostar desses sabores. Com 1 ano, aí vai introduzir todo a alimentação da família. Já pode ter um pouquinho de sal. O que é importante é que a família tenha uma alimentação saudável, porque a alimentação do bebê vai ser a alimentação da família. Ele não vai comer um brócolis se ele vê você comendo um hambúrguer. Né? Então, isso é muito ligado. Depois de 1 ano, o bebê vai comer, mas ele continua mamando. Mas por quê? Porque os bebês que mamam, se todos os bebês mamassem até 2 anos, a gente conseguiria reduzir por ano em torno de 5.000 mortes de bebês. Passou os 2 anos, aquele nutriente, aquele leite não serve mais, serve pelo tempo que você tiver. Mas aí ele já está grandinho, já conhece outros sabores, a gente vai iniciar o desmame. Teve uma mãe também que lhe perguntou sobre desmame, que a criança tinha 3 ela anos. colocou até aqui, agorinha. Ela está No assistindo a desmame. gente. E o A bebê filha tem. vai fazer 3 anos e ela não está conseguindo fazer o desmame. Esse desmame você pode entrar em acordo com a criança, certo? Passo dado, não pode voltar atrás. Olhe, filha, mamãe, você já é grande, você já está ficando uma mocinha, você agora vai começar a comer outras comidas. E o TT vai ser só em um horário. Aí o que é que ela pode fazer? A gente chama de desmame amoroso. Ela vai fazer tudo da forma mais tranquila possível para tirar esse peito dessa criança. O que a gente acha muito legal? Pegar uma música, ela gosta da Galinha Pintadinha, ela gosta do Bita, então coloca uma música. Qual é a musiquinha que você mais gosta? Ai, mamãe, eu gosto dessa. Pronto, você vai mamar durante essa música. Quando acabou essa música, você vai sair do peito. Aí vai chorar, vai espernear, vai gritar. Aí você não vai dar. Diz, olha, mas foi o nosso combinado. A gente combinou que você ia mamar por uma música. Se na hora que ele chorar, gritar, espernear, a mamãe que está fazendo o desmame der o peito, jogou tudo por água abaixo. Pode ter feito 6 meses de desmame, está quase terminando. Fez isso, jogou tudo por água abaixo. Né? Então, eu oriento você a fazer isso para desmamar a sua bebê de 3 anos. Eu fiz desmame precoce, mas eu acho que eu segui antes do tempo mais ou menos isso. Né? Que talvez eu devesse ter começado depois de 1 ano, mas eu fui tirando bem devagarzinho, entendeu? Isso. Uma mamada eu substituía. E a última, eu acho que eu tirei foi a da noite, porque o de dormir, eu acho que é o que eles se apegam mais, né? O da hora do sono da noite. Você acredita que a minha não dorme mamando? Não. O peito para ela é para comer. Ela não dorme mamando. Às vezes eu tô cansada, eu digo, eu queria que ela dormisse, vou estar no peito. Ela mama, ela solta e olha para mim. Aí os meus dormia, apagava mamando. Não, Beatriz não dorme. Não consegue dormir. Mas é até bom, porque assim, quando você for fazer o desmame, ela já não vai ter esse hábito de adormecer, porque às vezes eles querem fazer tipo chupeta. Exato. Né? Outro ponto que às vezes as mamães dizem, ele tá fazendo o meu peito de chupeta. Esse fazer o peito de chupeta chama-se sucção não nutritiva. Ela é importante? Mas até certo ponto. O bebê que está no peito por longos períodos não significa que ele está mamando. Você vai observar, quando o seu bebezinho está no peito, você vai observar o movimento que ele faz com o maxilar. E você observa que ele está deglutindo. Quando ele fica só fazendo aquele movimentozinho de chupeta, que a gente diz, chupeitando, ele está na sucção não nutritiva. Mas ela é importante, Cristina? É importante também.
Por quê? O leite, ele vem da seguinte forma. No início, botou o bebê no peito, ele vem por gotinhas. E em torno de 40 segundos, aí o corpo faz, ó, o bebê tá ali, vamos produzir leite e começa a produzir. Nosso peito, ele não é estoque, ele é fábrica. Então, aquele mito que, ai, meu peito tá seco, meu bebê não tem o leite, não existe, pessoal. Ele só tem mais ou menos 20% do leite, que é esse leite que vai sair nesses 40 segundos a 1 minuto que o bebê está mamando pelas gotinhas. Teve a ejeção de leite, a mãe sente quando formiga ou sente queimando, aí vem o leite em jato. Aí ele vai começar a mamar, fazer a sucção nutritiva. Vai E chegar às um certo... vezes eles mamam e a gente sente enchendo na hora que está mamando. Isso, essa é a ejeção de leite. Porque, como eu disse, o peito não é armazém, ele é fábrica. 80% do leite é produzido na hora da mamada. Só que aí ele vai mamar uns 4 minutos, 5 minutos, aquele leite suficiente, está em jato, e vai voltar a sair por gotinhas. E aí aqui a gente também já entra na questão da confusão de bicos. Porque é que a criança que mama em mamadeira não quer o peito. Porque na mamadeira, além do posicionamento da língua ser diferente, quando o bebê mama em mamadeira, o bico está aqui e a linguinha dele faz isso. Porque vem um fluxo muito grande, sempre é em fluxo. Ele não precisa sugar para receber esse leite. Então, a língua, ela posterioriza, faz esse movimento aqui. Para que quando esse leite venha em grande quantidade, o bebê não engasgue. O que é diferente de quando o bebê mama exclusivamente no peito. A linguinha do bebê vai fazer esse movimento aqui, uma conchinha. E vai ficar aqui. E vai fazer esse movimento, ordenhando o peito. Ele vai entender que tem momentos que ele é alimentado por gotinhas e tem momentos que ele recebe um grande fluxo de leite. O bebê que mama na mamadeira não aceita que vai ter um determinado momento que só vai vir gotinha. Então, é por isso que aumenta a probabilidade do desmame precoce. E o trabalho também, né? Porque a mamadeira só... E lá ele tem só que... Ficar lá. Só ficar lá e esperar o leite vir. E no peito, ele tem que trabalhar e esperar o leite vir, né? Ele vai trabalhar e sugar para receber o leite, diferente da mamadeira. Tem 3 perguntas. A primeira é verdade que extrato de semente de algodoeiro ajuda na produção do leite? Sim, a semente de algodoeiro, o feno-grego, a alfafa. Aqui na nossa região a gente não encontra. Tem uma loja de produtos naturais aqui, que vende temperos, essas coisas, que eu encontrei o feno-grego. Faz o chá do feno-grego. E tem também uma farmácia de manipulação, que só tem uma aqui, que eles vendem o extrato de algodoeiro. O nome. Aquela farmácia nova que chegou de Natal há pouco tempo. Plena Vida? Não, ela é ali perto do Venâncio, do lado do posto. Sim. Lá tem o extrato de algodoeiro. Não é a Farmativos, não, é outra. Farmafórmula. Na Farmafórmula tem esse extrato de algodoeiro. A mãe vai fazer o quê? Ele vem em 100 ml. A mãe vai pegar um copo de 200 ml de água e vai pingar 20 gotinhas. E vai tomar 3 vezes ao dia. Se a gente tivesse aqui o extrato de alfafa também, faria associado, mas eu não consegui encontrar aqui. E consegui encontrar na granel o feno-grego. Então, você pode fazer o chá do feno-grego e nesse chá colocar as gotinhas de algodoeiro, que vai aumentar o leite. Mas outra coisa também que aumenta o leite, sem precisar de medicamentos, de outras coisas, é a ordenha manual. Você vai ordenhando o seu peito e ele vai estimulando essa produção de leite. Tem uma que diz assim, a mamãe deve tomar remédio para produzir leite? De jeito nenhum. Medicação para produzir leite só se for orientada
pelo pediatra. Jamais tome medicação sem orientação do seu pediatra. Porque, às vezes, você nem é real. Como? Aí a outra pergunta aí, quando é o contrário? Quando produz mais do que demanda? Aí você vai ordenar e vai fazer doação para o banco de leite. Infelizmente, aqui na nossa cidade não tem. Mas quando produz demais, o nosso corpo ele tende a equilibrar. Vai chegar um momento que o seu corpo ele vai produzir apenas a quantidade necessária, certo? Voltando para a questão do medicamento, tem medicamentos que causam sono na criança, causam sono na gente. A gente toma, já fica com sono. Aí passa para o bebê. Aí você tem bastante leite, mas o bebê vai estar com sono, não vai conseguir mamar porque está com sono. E tem outras medicações que também são de uso controlado, que é um efeito colateral, o aumento da produção de leite. Então, assim, eu não indico de forma alguma que você tome medicação, a não ser que seja orientado pelo pediatra. O pediatra orientou, então tudo bem, você vai tomar. Não orientou por conta própria de jeito nenhum. Você pode tomar por conta própria o chá do fenugreek. Você pode fazer por conta própria a ordenha manual, que vai estimular. Você pode aumentar a ingestão de líquido. Você aumenta a ingestão de líquido, é certo que o seu leite vai aumentar. Uma vivência minha, que isso foi eu que observei da minha produção, foi a água de coco. Quando eu tomo bastante, eu gosto muito da água de coco. Então, quando eu tomo água de coco, consequentemente, aumenta a minha produção de leite. Esté está dizendo, o chá de erva doce também ajuda, né? Também. Chá de erva doce também ajuda. É muito bom. E lá das caixinhas ainda, tinha uma pergunta que é assim, quando é o momento certo de introdução alimentar? Acho que você já respondeu, depois de 6 meses. 6 meses. Isso. E eu vi aqui que chegou uma pergunta agora lá, que diz assim, o leite materno... Não, essa não. Precisamos estimular os seios antes de nascer? Só com orientação, né? Não, você não vai estimular o seu seio antes do seu bebê nascer, a não ser que você esteja acompanhado pela consultora, com a permissão do seu obstetra, aí faz esse trabalho com um acompanhamento profissional. Sozinha, não vai, certo? Então, a gente tem toda uma técnica que ela é colocada em prática. A própria mãe faz a partir das 37 semanas. Eu acho que a Alana está aqui na live, que eu vi a Alana entrando. Tá aí, Alana? Dê oi aí. A Alana está fazendo desde as 37 semanas. Ela vai ter bebê próxima semana. Ela, às vezes, me fala que quando vai fazer a ordenha, já jorra o peito dela. Porque a gente está acompanhando, fazendo tudo direitinho, acompanhado com um profissional. Não faça sozinha, não estimule sozinha, porque não dá certo. Daniel tá aqui. Eu tô rindo olhando assim, às vezes, porque Daniel tá aqui. Fale sobre o papel do pai na amamentação. O papel do ele papai veio, ele escreveu, ó, papel do pai. Ele veio escrever, não esqueça. O papai, hoje, nós só temos 8% de pais que participam da criação dos filhos. O pai Yasmin, meu esposo, foi para a maternidade com as duas. Essa agora, a última, ele não assistiu o parto porque não podia devido à pandemia. Mas qual é a função do pai? A função do pai é ajudar a mãe, é levantar de madrugada, pegar o bebê, é trazer a água que a mãe precisa. A mamãe senta, ela não lembra, gente, a mãe não lembra que ela precisa tomar água. Ela precisa de alguém que traga para ela. Então, aqui já era certo. Quando eu me sentava para amamentar, aí me dava aquela sensação de sede. Aí o Edson ia lá, trazia um copo, 500 ml de água e tomava essa água. Hoje já está mais tranquilo, porque ela já tem quase 6 meses, nossa dinâmica está bem estabelecida. Mas, e qual é a função do pai também? Apoiar. Estar ali. Eu tenho sucesso na minha amamentação. Parte desse sucesso eu devo ao Edson. Porque eu quis desistir muitas vezes.
Não é lindo e não é fácil desse jeito que a gente fala. Muitas vezes ele chegou em casa e eu estava chorando. E eu teve um dia que eu disse, eu não vou mais dar. Eu não vou mais amamentar, eu não aguento mais. E quando E começa a doer, né? Que racha às vezes é dando de mamar e a lágrima, e a lágrima né? descendo. Teve um dia que ela não pegava o peito, pela questão da confusão de bicos que ela teve, ela não pegava de jeito nenhum. E eu cheguei para ele, eu disse, olha, eu não vou mais amamentar, eu não aguento mais. E ele parou e ele disse, você tem um desejo, você tem esse sonho de amamentar até os 6 meses exclusivamente. Não vai ser isso que vai deixar você perder esse sonho, não. Você não vai jogar, não. E ele me apoiou e estava sempre comigo. Então, o pai, ele é fundamental nesse ponto. Papais, apoiem suas mamães. Ajudem a ela. Digam a ela que ela tem leite, que ela é capaz, que ela teve o bebê dela e ela é capaz de manter a cria dela. Isso é muito importante. Vocês não têm ideia. Elogiar a mamãe, porque às vezes as pessoas chegam para as mamães e dizem, menina, você está muito descuidada, vai pintar esses cabelos, vai fazer isso. E o papai, tem essa função também. Quando você elogia a mãe, você faz com que o psicológico dela pense, olha, eu estou bem, eu estou conseguindo, eu estou dando conta. Então, isso é muito importante. Então, vamos, papais, vamos participar Eu da... estava lembrando, quando eu convidei você para a live, você disse uns 30 minutos, só para você saber, a gente já falou 50. Se A deixar, gente a gente passa muito mais. só falta assim, uns 10 minutos para o Instagram tirar a gente do ar aqui. Então, assim, se você tiver mais algum mito, ou se você quiser ir para as dicas, porque pode ser que ainda surja pergunta, a gente já está entrando nesses 10 minutos finais. Então, vamos para umas dicas bem rápidas, né? Aqui o Gesiane falou, dar carinho e abraçar na hora do choro. Isso é muito importante. Na hora que a mãe está chorando muito, o pai tem que estar ali, sendo âncora para a mãe, né? E vão indo para as dicas, a questão da alimentação. A mãe precisa de uma alimentação equilibrada? Precisa. Por quê? O leite vem do sangue da mãe. Então, a mãe ela não vai se sentir fraca se ela tiver com uma alimentação equilibrada. Mamou, toma um copo de suco, coma uma fruta. Toma um copo de água antes da mamada, terminou de mamar, come alguma coisa. Porque essa alimentação vai manter você bem, vai manter você bem nutrida, certo? Quais são os alimentos que ajudam na produção de leite? Suco de uva, a uva mesmo, ou a polpa. Suco de caixa e suco de garrafa não serve. Aveia, 2 colheres de aveia por dia. Óleo de coco, uma colherzinha de óleo de coco na comida. A água de coco, o próprio coco em si. Tudo isso ajuda a aumentar o leite e aumenta a disponibilidade de gordura no leite. Outra dica para as mamães que estão no início mantenha a calma. O seu leite vai descer. Se for necessário complementar, complementa. Se não conseguir ordenhar a quantidade suficiente, existe a fórmula. Gente, a fórmula ela é nossa amiga, ela não é nossa inimiga. Aí, Cristina, você está falando em amamentação e está dizendo que a fórmula é amiga? Sim, ela é amiga. Naquele momento que a mãe não consegue amamentar, a gente tem um SOS, que é a fórmula para ofertar para o bebê. Então, nesse momento, você pode ofertar no copinho e vai fazendo a ordenha manual, porque essa ordenha vai aumentar essa produção de leite, certo? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não. Não, as meninas aqui estão parabenizando, que muitas mães precisam sempre estar informadas para poderem cuidar. Olha, eu vou deixar essa live salva. Também vou subir para o meu canal com o Daniel lá no YouTube. Então, depois vocês podem compartilhar com as pessoas que não estavam conosco. E eu vou também salvar, eu vou salvar de Suíli e vou deixar disponível na minha página também. Isso mesmo. Pois então, se tiverem mais algumas perguntas, a gente tem. Deixa eu ver aqui.
uns 4 minutinhos. Dá para umas 2 perguntas rápidas, Dá se sim. alguém quiser. Então, nesse tempinho, deixa eu falar um pouquinho do que é a Pode. pega errada, que eu Sim. falei no início que tinha a questão da sucção errada. Quando o bebê ele mama e ele não usa o músculo certo. Quando ele tem contato com outros bicos, ou quando ele nasce com muito baixo peso, às vezes ele não consegue ordenhar direitinho. E ele usa o músculo errado, que é esse músculo aqui. Ele tem que usar a língua para ordenhar. Mas eles usam esse músculo que chama músculo bucinador, né? Que é o músculo da bochecha. E mama assim, ó, um padrão mordedor, certo? Esse padrão errado de sucção faz com que diminua a produção de leite da mãe. E precisam de alguns exercícios, isso aí é tudo com a ajuda do profissional, que vai orientar a mãe e vai corrigir. Outra coisa, falando rapidamente do meu trabalho, a gente vai trabalhar com as mães daqui, de forma que deixe essas mães autônomas, para elas entenderem qual é o problema que eu estou vendo na amamentação do meu filho. Quem melhor para avaliar a mamada do meu filho do que eu, que sou mãe? Então, a gente deixa Você essas está com mães. você está fazendo esse trabalho de consultoria individual, né? As mães que têm o desejo, só procurar. Isso. Então, a gente, nesse trabalho individual, eu deixo a mãe pronta, ela vai aprender a fazer os exercícios, para na hora que ela que ele está mamando de uma forma errada, ela vai poder entrar e ajustar essa mamada. Porque a mãe vai ficar totalmente autônoma para resolver e ter uma amamentação de sucesso. Ai, que bom. Depois, finalizando. Ó, aí eu acho que são suas. A Lana dizendo que super recomenda. Josi recomendou Josi muito. também. Josi, o bebê de Josi está mamando maravilhosamente bem. Tem Cíntia Ai, também, não sei se Cíntia ainda está aqui. Cíntia, a gente está e ensinando o eu acho bebezinho dela a mamar. Já está que vendo não muita tem evolução na recompensa mamada dele. maior. Assim, Como? para o seu trabalho, eu acho que não tem recompensa maior do que você ver esses frutos, né? Uma criança Com mamando, uma certeza. mãe conseguindo. Com certeza. Quando a gente vê o bebê mamando, sugando direitinho, é a maior felicidade que a gente tem, que eu tenho na vida. Hoje, Esté colocou, muito obrigada pelas palavras, por ter me acalmado. Isso é muito maravilhoso para mim, que estou tentando ajudar as mães. Quando a gente tem essa volta, que a gente vê que está dando certo, que as mães estão conseguindo, a gente vê que está indo no caminho correto, que tudo está dando certo. Isso mesmo. Depois, para finalizar, eu agradeço muito, né, você ter aceitado o meu convite para estar nessa noite, né? Foi uma noite maravilhosa, esclarecedora demais, né? Quanta gente aprendeu. E Isso. fica o convite, hein, né, para todos vocês seguirem a página de Cristine, que ela posta dicas, né? Eu vejo sempre os posts, está sempre com dicas. E são coisas que a gente vai aprendendo, né? E quem está gravidinha e quiser contratá-la, ou de bebezinho, é só contactar. Eu tenho o serviço que é a consultoria, mas também tenho o Instagram, que é justamente para aquelas mães que às vezes não têm condições de contratar. Então lá tem algumas dicas que podem ajudar essas mães também. Né? O Isso, intuito é chegar ao máximo de mães possíveis. isso mesmo. E quando eu vi o seu trabalho, eu disse, eu vou chamar ela para uma live, porque o meu público são famílias, né? Então são famílias, são mães, são mulheres que passam por Exato. isso. Aí eu disse, eu vou trazer ela. Então, muito, muito, muito obrigada, viu? Fiquei muito Eu que agradeço feliz. pela oportunidade e pelo momento com vocês. Vamos, Muito prazeroso. vamos fazer um coraçãozinho por print. Quem Vamos quiser lá, printar para a gente, para postar da live. aqui. Pronto, acho que deu certo. Deu tempo. Quem quiser printar, a gente encerra aqui. Então, muito obrigado. E eu vou deixar salvo, certo? Para quem quiser acompanhar. É, Tchau. tchau.